A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós, de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre, aqui na Nova Era TV, e o Céu nos bastidores me acompanhando, mexendo no celular dele para fotografar o nosso programa e já fazer a nossa foto oficial. Muito bem. Céu, a Prefeitura de Lages tem mudanças no colegiado, acaba de retornar à Prefeitura o Ronaldo Duarte, mas desta vez como secretário de Agricultura, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Lages. Ele substitui o titular, o Pedro Donizete, que acabou tendo que retornar à EPAGRE, ele que é servidor efetivo lá desde 2002. Então, retornou o Pedro Donizete à tal de EPAGRE e o Ronaldo Duarte já havia sido adjunto nesta secretaria e estava prestando serviço para o governo do estado numa área como consultor executivo da Casa Civil do governo de Santa Catarina. Então deixou o governo estadual e entra agora no municipal. O Ronaldo Duarte, para quem não sabe, é irmão da Suzana Duarte, que hoje é a secretária municipal de assistência social. Mas enfim, está aí uma informação apenas, essa mudança no colegiado da Prefeitura Municipal de Lages. Uma proposta muito interessante eu acompanhei na semana passada, Céu, e às vezes a gente não dá muito valor para essas ações, mas nesse caso a gente tem que registrar. Eu falo de um projeto implantado pelo vereador Osair Coelho, o polaco. Ele é um dos mais atuantes, com certeza, dentro da Câmara de Vereadores e através de emendas parlamentares ele tem feito um trabalho efetivo em prol dos autistas, com a Casa do Autista aqui no município de Lages. Mas ele lançou mais um novo projeto bem interessante, propiciando um dia de música nos bairros. E naquela quarta-feira que eu estive lá acompanhando, no bairro Guarujá, o lançamento, ele não esconde mais que ele é morador do bairro Guarujá, mas é um projeto que vai se estender para todos os bairros do município de Lages. E a ideia desse projeto não tem dúvida que é uma inovação, através de um projeto chamado Um Dia de Música nos Bairros, e ele está levando lá a Orquestra Sinfônica do município de Lages, na verdade não a orquestra, mas professores da orquestra, propiciando então aulas de violão, violino, aulas de canto, gratuitamente para as comunidades nos bairros. Talvez aí se consiga encontrar talentos enrustidos, talentos escondidos nos bairros e que muitos não têm condições de pagar para fazer uma aula de violão, uma aula de violino e até mesmo uma aula de canto, e terão esta oportunidade. Ele conseguiu emendas parlamentares do deputado Camilo Martins, do Podemos, e também do deputado Júlio Garcia, do PSD. E no valor de 250 mil, cada um, para implantar. E com esse dinheiro, ele comprou novos instrumentos para a Orquestra Sinfônica do município de Lages, não todos, mas renovou alguns instrumentos e vai poder pagar, então, as aulas nos bairros da cidade. Pelo menos já estão mapeados aí com estes recursos uns 5 ou 6 municípios, 5 ou 6 bairros já, para poder pagar os professores e dar então prestar este serviço de aula. Não foi quarta, foi na quinta-feira da semana passada. Então está aí uma dinâmica que o vereador tem avançado em várias áreas, e essa é mais uma das dinâmicas, através de emendas parlamentares, e ele tem corrido, buscado esses recursos
e implementado então ações na cidade de Lages. Logo, então, através de emendas parlamentares também, ele vai conseguir a pavimentação de ruas, que já está acontecendo na cidade, e principalmente a implantação do parque linear na Avenida das Torres, que vão fazer lá uma obra para que as pessoas possam andar de bicicleta, fazer ginástica, caminhadas e tudo mais naquela Avenida das Torres. Então, parabéns. Os presidentes de associações de bairros estiveram presentes, muitos deles, e prestigiaram então o lançamento deste novo projeto cultural que vai atender as comunidades de Lages. Interessante. Céu, a gente quase não fala de empresas de Lages, mas você já ouviu falar da Avosco, né? A Avosco já está em Lages há 20 anos, já é um bom tempo, e a gente fica sem perceber praticamente a fábrica lá às margens da BR-116. E recentemente ela participou de uma reunião de diretoria da ACIL e anunciou um plano de expansão. Quando a gente pensa às vezes que essas empresas estão quietas e estão de repente pensando em sair, houve até um período de turbulência que se falou, pelo menos se comentou, de que a Avosco poderia deixar Lages. Mas não, ela reafirma então a confiança na Serra Catarinense, no município de Lages, e anuncia um plano de investimento de aproximadamente 712 milhões, é o valor exato, foi falado, até 2032. Então, nos próximos anos, uma ampliação na capacidade produtiva desta empresa e, obviamente, vai haver nova geração de empregos e também oportunidades para quem fornece produtos para esta empresa. Então, bastante interessante, uma empresa já que está a longa data no município de Lages e, obviamente, tem sentido o desafio de tantos impostos nesse Brasil, as novas exigências sanitárias, porque ela é uma empresa que lida com alimentos e ela exporta, Então, as exigências sanitárias para o destino internacional é muito complexo, especialmente para a União Europeia. A Avosco é uma empresa alemã e ela exporta basicamente para lá muitos alimentos à base de frango. Mas a ideia é de que a expansão vai ser realizada em 5 etapas entre 2027 e 2032 e vão construir pelo menos mais 22 mil metros quadrados de novas instalações industriais, uma ampliação bastante grande e pelo menos um outro diferencial que é o modelo de fonte de energia, o biometano. Eu até nem tenho muita informação sobre este novo combustível, mas será a nova fonte de energia que vai tornar a Avosco a primeira indústria de Santa Catarina a adotar esse tipo de combustível no processo produtivo, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e, claro, as práticas ambientais. Eu estou registrando isso porque são coisas que a nossa cidade precisa deste tipo de inovação. A gente tem acompanhado as ações do Orion Park, entre outras coisas, e muita gente desacredita aqui do município de Lages, achando que nada acontece no campo econômico, Então a gente faz esse registro para vocês. E por falar em inovações, de 11 a 13 de agosto, logo, aqui em Lages vai acontecer o Conex Empreender 2026. É uma promoção da ACIL, que vai trabalhar então nesses dias, de 11 a 13 de agosto. É um evento exclusivo até para os associados, mas que vai reunir empresários, empreendedores, gestores, estudantes e lideranças da Serra Catarinense. A união de todos os núcleos da ACIL, inclusive o núcleo de comunicação, tem uma parceria. Então, com esse tema, Conexão Empresarial, Integração, Inovação e Associativismo, o programa vai contar com palestras, painéis, workshops, cases de sucesso e espaços para network. Vai ser, então, co-realizado com a participação de todos os núcleos empresariais da entidade, inclusive o nosso, da comunicação, visando fortalecer, claro, o associativismo, estimular a inovação,
ampliar oportunidades de negócios. Palestras com lideranças, vendas pelo WhatsApp, também trabalhos com com inteligências artificiais, neurociência, entre outras coisas. E essas lideranças de núcleos empresariais, cada núcleo indica uma liderança para que ela possa, então, apresentar alguma novidade. O núcleo de comunicação, se eu não me engano, terá a Adriana Almada, presidente da Associação de Imprensa de Santa Catarina, como palestrante indicada pelo núcleo de comunicação. Então, só para registro também de vocês. E as coisas na cidade, já que eu estou neste embalo de acontecimentos, Céu, eu não sei, eu recebi esta informação e resolvi também trazer, porque não são só eventos como Expo Lages, Festa do Pinhão, que acontece na cidade de Lages. Tem uma feira muito grande chamada Home Decor, que está retornando para Lages, se não me engano, já esteve aqui uma vez e foi um grande sucesso. Essa feira Home Decor vai estar de novo em Lages entre 6 e 9 de agosto, lá no Centro Serra Convention Center. E ela reúne, fabricantes de móveis e artigos de decoração de importantes polos moveleiros do país, não só de Santa Catarina. Então é uma oportunidade para que a pessoa possa fazer uma compra direta, um evento que terá descontos e condições importantes. Eu não tenho assim nenhum contrato de mídia, mas estou contando para vocês, porque são coisas que acontecem na cidade de Lages que as pessoas precisam saber, e com 50% inclusive de desconto, condições especiais de pagamento e uma enorme variedade de produtos para ambientes da casa, né? São mesas, sofás, cadeiras, camas, entre outras coisas. Tudo isso as pessoas podem então adquirir fazendo uma economia diferenciada. É um projeto bem interessante, já esteve aqui há uns anos atrás e, pelo que eu soube, foi muito bacana. Eu divulguei sem compromisso nenhum e estou divulgando então agora. Isso tudo vale para a Serra Catarinense e fortalecer também esse tipo de comércio para os serviços locais. Tudo lá no Centro Serra, estacionamento vai ser gratuito, entrada gratuita também e, claro, o evento vai funcionar das 14 horas até as 21 horas de quinta a sexta-feira e das 10 às 21 horas no sábado e das 10 às 20 no domingo. Fechou? Primeiro bloco, depois vamos entrar no campo político então, depois do intervalo comercial. Até já! Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Você busca uma educação que valorize seu filho de forma integral e promova a aprendizagem por meio de experiências lúdicas e significativas? Então venha conhecer nossa escola ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, voltamos com a segunda parte do nosso programa. Eu quero rapidinho falar sobre a caça aos javalis, que ainda o assunto está tomando corpo, pois uma ideia de regulamentação para o controle populacional do javali no estado de Santa Catarina continua em andamento. Recentemente aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa, comandada pelo deputado Lucas Neves, e logo em seguida, então, foram encaminhados requerimentos aos órgãos federais
e também ao governo do estado, propondo ajustes nas normas que envolvem a atividade aqui no estado de Santa Catarina, a atividade de caça, de controle, perdão. E entre os pedidos estão então a redução dos prazos para as autorizações, uma medida para que simplifiquem os procedimentos, a revisão de exigências estaduais e a divulgação anual de dados oficiais sobre o número de javalis abatidos. Mais explicitamente, envios de documentos ao IBAMA, solicitando para que simplifique os relatórios que hoje são feitos 2 vezes por ano, e também o ICMBio, pedindo autorização para o controle dos parques federais. Agora, então, estão sendo aguardadas nas análises dessas solicitações junto aos órgãos competentes para que as medidas também sejam tomadas. O Estado de Santa Catarina, a Assembleia, se não me engano, aprovou pelo menos uma ajuda de custo de R$100 para cada javali abatido. Então, é mais uma normativa. Rapidinho, então, entrando no assunto da política, vamos falar de convenções. No último dia 20 já começaram, então, as convenções. A primeira foi do Unidade Popular, que oficializou a candidatura de Laís Chaldi ao governo do estado de Santa Catarina, numa convenção realizada no campus da Universidade Federal de Florianópolis. Já na terça, dia 21, ocorreu na Alesc, em Florianópolis, a convenção no dia 21 da frente formada pelo PSB, PT, PDT, PSOL, PCdoB, PV, Rede e PSDB, que vai homologar então, que homologou Gelson Merizio, do PSB, como candidato ao governo, e uma chapa ainda que contou com Ângela Albino como vice, e o Décio Lima e o Afrânio Bopré, do PSOL, como candidatos ao Senado. Então, foram as 2 convenções já realizadas por hora em Santa Catarina. O PT confirmou 43 candidatos, reforçando, claro, a chapa majoritária. A convenção foi realizada lá na Assembleia Legislativa, então 43 candidaturas proporcionais para as eleições. Foram 13 candidatos à Câmara dos Deputados, 30 à Assembleia Legislativa, e vale lembrar que entre os nomes está o deputado estadual Padre Pedro, que vai buscar a reeleição. É o único, não tem mais um petista lá também, tem 2 candidatos ao PT, 2 nomes do PT dentro da Assembleia Legislativa. Gelson Merizio, então, confirmado como candidato ao governo, e eu quero dizer que existe um lagiano disputando a Câmara Federal. Vai concorrer aí também contra o Raimundo Colombo, que é o serrano, e também a Fernanda Córdova, são os candidatos a federal. O lagiano é o Igor Marafigo, pelo PT de Lages, então, buscando esta oportunidade na Câmara Federal. O Partido Liberal de Santa Catarina vai realizar a convenção no próximo dia 1º de agosto, na Arena Opus, em São José, e vai oficializar, então, uma das maiores alianças políticas do Estado para as eleições de 2026, ao lado do Novo, do Podemos, da Federação PSDB, Cidadania, Republicanos, a Federação PSDB, Cidadania, Republicanos e Democracia Cristã. E o PL, então, assim vai dar início à própria caminhada eleitoral da coligação, e no evento milhares de pessoas, ou muitas pessoas, vão participar desta convenção, dando ênfase aos filiados e apoiadores em todas as regiões catarinenses. Vale lembrar que a convenção vai contar com a presença do pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele que vai participar do ato ao lado das principais lideranças catarinenses, reforçando o apoio político liderado pelo então governador Jorginho Melo. A programação começa já ao meio-dia com as convenções partidárias simultâneas, e depois os partidos coligados vão participar de uma grande celebração conjunta simbolizando esta união em torno do projeto para a reeleição de Jorginho Melo e o desenvolvimento de Santa Catarina. Além do pré-candidato à reeleição, Jorginho Melo, estarão lá o vice de Jorginho Melo, Adriano Silva, ex-prefeito de Joinville, ele que é o candidato a vice-governador, também da Caroline Detoni, do PL, e do Carlos Bolsonaro, pré-candidatos ao Senado Federal.
e todos os pré-candidatos a deputados estaduais e federais dos partidos que integram a coligação, e presença de prefeitos, demais lideranças, vice-prefeitos, vereadores e demais líderes, como dirigentes municipais e tudo mais. Uma curiosidade na campanha de Jorginho Melo é que ele definiu aí a participação nos debates. Ele vai continuar exercendo a função de governador, ele não precisa deixar o cargo durante o período eleitoral. Terá, claro, que tomar vários cuidados e ele vai conciliar, então, os compromissos administrativos com a agenda de candidato. Ele confirmou a participação em debates promovidos pela NSC-TV, pela NDTV, pelo SCC e também pela Acaerte. E isso vai representar, então, a Acaerte e todas as rádios catarinenses. Ele não vai participar de outros debates menores regionais, apenas nesses 4. Então, claro que esses debates, para todo mundo, exigem uma preparação prévia, bloqueio da agenda do candidato, tudo isso ele tem que ter um controle bastante grande. Mas será a forma, então, que o Jorginho Melo vai controlar o seu trabalho como candidato ao governo, participando, então, apenas desses debates. A disputa pelo governo de Santa Catarina também tem 8 nomes. Eu quero lembrar, Céu, antes de mais nada, que o PSD de João Rodrigues também vai fazer a sua convenção no dia 1º, mesmo dia em que Jorginho Melo fará do PL. Então o PSD fará a sua convenção com o MDB, com todos os seus aliados também nesta caminhada rumo às eleições. Então João Rodrigues será homologado no mesmo dia do PL, lá em Florianópolis, só que na Assembleia Legislativa. O que eu quero dizer para você e anunciar para os nossos amigos é esse tipo de informação, que a disputa pelo governo de Santa Catarina deste ano tem até agora 8 nomes anunciados, Céu, como pré-candidatos. Então nós temos Bruno Dias, do PCO, Partido da Causa Operária, Gelson Merizio, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, João Rodrigues, PSD, Partido Social Democrático, Jorginho Melo pelo Partido Liberal, o PL, Laís Chalde, da Unidade Popular, o Marcelo Brigadeiro pelo Missão, Marcos Sodré, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e Ralph Zimmer, do PRD, Partido Renovação Democrática. 8 nomes para o governo do estado de Santa Catarina. Então, por enquanto, todos eles são considerados pré-candidatos, porque a oficialização destes nomes só acontece em agosto, claro, depois das convenções, porque os partidos ainda enviam depois as suas atas com todos os nomes, e aí ocorre o registro no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, para que eles sejam, então, definitivamente candidatos às suas funções, respectivas funções. Isso vale tanto para os candidatos ao governo, quanto às outras esferas, como o Senado, Câmara Federal e câmaras e assembleias legislativas em cada respectivo estado. Então, as articulações para a corrida eleitoral aqui no estado, de qualquer forma, ainda seguem acontecendo. Eles têm muitos diálogos ainda para fechamento e o cenário político ainda tem indefinições, não está completamente definido, obviamente tem novidades para ocorrer. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro e caso ocorra o segundo turno em Santa Catarina, ele ocorre no dia 25 de outubro. Não vou falar muito em pesquisas, mas por hora as pesquisas apontam vitória do atual governador Jorginho Melo ainda no primeiro turno. Logicamente, tudo isso pode mudar nesses próximos meses que antecedem o nosso 4 de outubro. Nomes a deputados estaduais pela Serra, para você saber quem são os nomes para candidaturas ou pré-candidaturas hoje. São 2 do PDT, Céu, já homologados pela convenção, a otaciliense Ana de Lis, que foi ex-primeira-dama do município lá por 8 anos, ela é a esposa do ex-prefeito do Tio Ligas, pelo PDT, e também do lajano Magdo Júnior, ele é policial rodoviário federal, né? Também será candidato aqui pela Serra, 2 candidatos a estadual pela Serra, e temos ainda o Márcio Machado e o Lucas Neves, vocês conhecem bem, ambos são já deputados e estão buscando a reeleição, eles têm forte base aqui na região,
E outros nomes regionais incluem aí o advogado Leonardo Reisen, do PSDB, ele é ex-vice-prefeito de São José do Cerrito, o empresário Cláudio Bianchini, pelo PP, e também Vinícius Borges, pelo Novo. São os candidatos, então, os pré-candidatos aqui da Serra Catarinense. E a federal, pela Serra Catarinense, nós temos, então, desde o começo desta pré-campanha, a ex-prefeita de Palmeira, a Fernanda Córdova, depois teve o anúncio do ex-governador Raimundo Colombo, do PSD, como pré-candidato também, e agora, mais recentemente, então, Igor Marafigo, do PT. 3 nomes, então, à esfera federal aqui pela região serrana. Então são essas as informações políticas, isso não foram comentários, mas sim informações técnicas, mas isso é importante para que vocês saibam como tudo isso está ocorrendo e vai ocorrer daqui para frente. Eu precisava trazer esses dados para que todos realmente tenham conhecimento dos processos eleitorais neste período que antecede as eleições e até depois. É isso, meu amigo, meu irmão Alaicel, muito obrigado pela tua presença, como sempre, e essa sua camaradagem na recepção aqui da Nova Era TV. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.